Bom, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica e Estatística, na última aula eu apresentei para vocês qual que é o primeiro postulado da termodinâmica, que é, como nós discutimos, o postulado da caracterização de um sistema termodinâmico. Ou seja, ele é o postulado que nos diz quais são as informações necessárias, quais são as informações que a gente necessita conhecer de um sistema termodinâmico para que ele seja completamente caracterizado no ponto de vista termodinâmico. A partir disso, a partir da caracterização, a gente conseguiu enunciar qual que era o problema central da termodinâmica, que era basicamente o quê? Dado que você tem dois ou mais sistemas termodinâmicos, que você conhece o estado inicial deles, você conhece, você consegue caracterizá-los completamente no ponto de vista termodinâmico. Quando você coloca esses sistemas para interagir, eles vão modificar as suas variáveis, eles vão modificar as suas grandezas associadas a eles. E aí a pergunta, o problema central da termodinâmica é quais vão ser as configurações, qual vai ser a configuração de equilíbrio de cada um dos sistemas. Ou seja, após a interação cessar, como é que vai ser, quais vão ser as características de cada um dos sistemas termodinâmicos que foram colocados para interagir. E, bom, o primeiro postulado, ele nos permite formular o problema central da termodinâmica, mas ele não nos permite resolver o problema central. Quem vai nos permitir resolver o problema central da termodinâmica é o segundo postulado. Pois bem, vamos então apresentar aqui o nosso segundo postulado e ir discutindo parte a parte para que a gente entenda o enunciado como um todo. Há uma função chamada entropia, vou discutir essa dependência já já, definida para estados de equilíbrio. O estado final de um sistema termodinâmico é tal que a dependência funcional da entropia, essas variáveis aqui maximizam a entropia. A entropia como função de U, V e N é uma equação fundamental contendo toda a informação de um sistema termodinâmico. Pois bem, vamos entender aqui parte a parte do segundo postulado. Primeira coisa, eu queria discutir essa parte daqui, que é a dependência da entropia com esses índices daqui, para que vocês não confundam com o índice J que aparecia lá no primeiro postulado que eu cheguei a discutir com vocês. Qual que é a ideia aqui? O problema central da termodinâmica é basicamente a gente saber qual que é a configuração de equilíbrio de N sistemas, de J sistemas aqui, para colocar a linguagem mais adequada dessa seção, desse segundo postulado. Então a gente quer saber a configuração do equilíbrio termodinâmico, dado que a gente colocou para interagir J sistemas termodinâmicos. Okay? Então, o que essa expressão daqui passa para a gente? Ela passa para a gente que a entropia de um sistema composto de J subsistemas, assim como no problema central da termodinâmica eu coloquei aqui 3 subsistemas, a gente pode ter mais subsistemas, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 2, enfim. Dado que a gente tem um número J de subsistemas, aqui está falando que a entropia ela é uma função da energia, volume e número de partículas de cada um dos constituintes. Se a gente quer analisar um sistema termodinâmico composto por vários subsistemas, a entropia que a gente tem que analisar não é a entropia de um sistema ou de outro sistema, é a entropia total. É isso que essa dependência daqui quer dizer. Pois bem, então, entropia definida para estado de equilíbrio, tudo certo. Okay? O estado final de um sistema termodinâmico é tal que as variáveis que definem cada um dos subsistemas maximizam a entropia. Então, essa é a condição que a gente vai utilizar para poder definir qual que é o equilíbrio termodinâmico. Eu não vou fazer isso nessa aula, vou fazer isso em aulas mais para frente, exatamente porque depois dos postulados eu ainda tenho que introduzir os parâmetros intensivos da termodinâmica, para aí sim a gente poder discutir isso. Mas percebam que, quando a gente fala que a entropia ela é maximizada exatamente na configuração de equilíbrio, isso fala para a gente como resolver o problema central da termodinâmica, que é o quê? Pegue a energia, volume e número de partículas de cada um dos subsistemas, construa a entropia total do seu sistema, e a partir disso, maximize a entropia. Para você maximizar a entropia, como ela é uma função disso tudo, ela vai maximizar para dado um conjunto de U, V e N. Esse conjunto de U, V e N que maximiza a entropia é exatamente o nosso estado de equilíbrio. Além disso, o segundo postulado nos diz que a entropia ela é uma equação fundamental quando escrita em termos desses parâmetros. Isso é importante enfatizar pelo seguinte, ao longo do nosso estudo de termodinâmica, a gente consegue escrever a entropia em função de outras variáveis que não U, V e N. Como vai ficar claro ao longo dessa primeira aula, a gente também poderia escrever a entropia, por exemplo, em função da temperatura, do volume e do número de partículas. É possível fazer isso, certo? Dá pra gente fazer dessa forma. Agora, o que o segundo postulado está falando pra gente? Se a gente conhece essa expressão da entropia, a gente não tem a informação geral do sistema, certo? Uma equação fundamental é uma equação que, a partir dela, você consegue obter todas as informações do sistema, certo? Qualquer coisa que você precise do sistema, se você tem uma equação fundamental daquele sistema, da termodinâmica, você consegue qualquer informação que você quiser. Perceba que, se eu escrever entropia com essa
né, dependência funcional, né, da temperatura, volume e número de partículas, o que o segundo postulado para mim está falando é que isso não é uma equação fundamental. Para a entropia ser uma equação fundamental, ela tem que ser escrita em termos desses 3 parâmetros. Certo? Então, não basta a gente conhecer a entropia, né, para que a gente tenha as informações que a gente quer, né, para que a gente tenha informação de equilíbrio e tudo. A gente precisa conhecer a entropia em relação a esses parâmetros em específicos. A partir do segundo postulado, você pode pensar, beleza, agora a gente sabe resolver os problemas da termodinâmica. Por quê? Porque o primeiro postulado falava pra gente qual que é como é que a gente caracteriza um sistema termodinâmico e também, né, qual que é o problema central. Né, mas a gente não sabia resolver o problema central. Agora a gente sabe. Basta a gente determinar qual que é a entropia e maximizá-la. Se a gente fizer isso, matou, a gente sabe quais são, né, quais são as condições de equilíbrio no sistema termodinâmico. Mas aí que vem a questão. Quem que é essa função entropia? A única coisa que o segundo postulado fala pra gente é que ela existe e que ela determina, né, a partir de sua maximização, né, ela consegue determinar qual que vai ser a condição de equilíbrio. Mas quem é essa função entropia? Quais são as propriedades dela? Como é que a gente faz para determinar essa função? Né, isso o segundo postulado não fala pra gente. Né, então, para que a gente saiba quem que é a entropia de fato, né, quais são as suas características como, né, uma grandeza física, a gente vai precisar do terceiro postulado que eu vou passar na próxima aula, porque eu vou fazer aqui uma separação de um postulado por aula. Então, né, só recapitulando, os pontos principais do segundo postulado. Ele garante a existência, né, da função entropia a uma função chamada entropia. Né? Essa função, quando escrita em termos de energia, volume e número de partículas, é uma equação fundamental. Então, ela contém toda a informação do sistema. Okay? E a entropia, né, ela é maximizada nas condições de equilíbrio. Então, esse é o ponto importante. Né? A existência da entropia, né, a forma com que ela se comporta como equação fundamental e, exatamente, né, como a gente tem que proceder com a entropia para poder resolver, né, as configurações de equilíbrio de um sistema termodinâmico.